Dia 25 de agosto estreia Guerra do Imaginário. A jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien. Inscreva-se no evento de lançamento. John Ronald Reuel Tolkien, ele nasceu em Bloemfontein, na África do Sul. Bloemfontein era parte do estado de Orange, que era um desses estados da África do Sul, mas ele nasceu na época já da colonização britânica, né? Porque antes essas partes da África do Sul estavam na mão dos afrikaners, né? E aí o pai dele era administrador de banco que foi mandado para essa parte do Império Britânico para ir lá administrar. A família dele foi junto e ele nasce em Bloemfontein. Só que ele não ficou tanto tempo na África do Sul. Quando ele era criança ainda bem novo, o pai dele faleceu. O pai dele pegou uma doença lá na África do Sul e faleceu. E a mãe dele, a Mabel Tolkien, teve que criar os dois filhos sozinha, né? Então ela volta para Birmingham, ali a família dela da região de Birmingham, para criar os filhos. Só que aí o que acontece? A história é bem duro para ela, porque ela tem que criar os dois filhos sozinha, ela recebe uma certa ajuda da família, e aí ela se converte ao catolicismo. Quando ela se converte ao catolicismo, ela para de receber ajuda da família. Então a Mabel, na verdade, ela fica sozinha com os dois filhos sem a ajuda da família. Muito difícil, no primeiro momento ela vai para uma região mais afastada de Birmingham, fica mais no campo mesmo. Então, tanto que esse período da infância do Tolkien é o que ele lembra com maior afeto, né? Ele brincava perto do moinho, ele tinha mais contato com a natureza. Ele é picado por uma aranha, que é uma história que acaba impactando o imaginário dele, né? Depois tem a figura lá, as aranhas lá que pairam na história. Ele tem bastante contato, de fato. Ele tem o primeiro contato com a fé católica e o primeiro contato com a natureza. E a mãe, ela faz homeschooling com os filhos, né? Ela educa eles em casa e ensina para eles latim. Então, muito cedo, Tolkien começou a aprender latim. Ele já tinha contato com uma cultura mais clássica, ela tinha noções de história já muito cedo. Língua latina, gramática e inglês também, muita forte a formação no inglês. E essa formação mais clássica, a mãe se empenhava demais para fazer isso. Então ela trabalhava, dava essa formação para os filhos. Depois o Tolkien ele se muda para mais perto, para dentro da cidade, né? E aí isso cria um problema para ele, porque ele fica muito triste com essa vida mais urbana. Birmingham era bem aquela cidade assim, bem aquela cidade que sofreu com a decadência, uma certa decadência urbana que veio com a Revolução Industrial. Isso pesa para ele, aquela chaminés, aquela coisa toda, né? Então aquilo, de fato, impacta ele de uma maneira. Ele tem o choque de sair de uma região mais do campo, mais ligada à natureza e depois para esse meio, assim, com chaminés e tal. E aí o Tolkien, em meio a essas transições, né? Isso que, normalmente, ele é muito pequeno, né? O que acontece? A mãe dele tem diabetes e ela basicamente morre trabalhando também. Morre trabalhando, se esforçando pelos filhos, sem ajuda. E ele considerava a mãe dele uma mártir, porque ele entende que grande parte da mãe dele morreu por ser católica, por dar testemunho da fé católica e falecer trabalhando sem receber ajuda, sendo renegada pela família, pelos dois lados da família, tanto o lado da família do pai como o dela mesmo, né? Por conta da fé católica. O Tolkien é um nome alemão, né? Na verdade vem de uma região da Prússia, uma certa parte da Prússia mais oriental, e daí depois esses Tolkien imigram para a Inglaterra, né? Alguns continuaram alemães, outros se tornaram ingleses, né? Ou foram adotando a cidadania inglesa e tal. Tem uma família de imigração germânica, uma imigração relativamente recente. Eu acho que ela aconteceu uns 180, 190 anos antes da vida do Tolkien, né? E aí o Tolkien nasce no final do século XIX, bem no finalzinho do século XIX. E aí o Tolkien, depois que a mãe dele falece, ele vai ser criado por um padre, o padre que era muito amigo
da mãe dele, que é o padre Francis Xavier Morgan, né? O padre Morgan, ele é... O Tolkien descreve ele de uma maneira muito engraçada, né? Ele chama o padre Morgan, ele fala que ele é um galês hispânico reacionário, né? Tory, assim, é o termo que ele usa, né? Então é uma espécie de... uma figura bem engraçada, assim. Galês é da região de Gales, ali, da Grã-Bretanha, né? Eu ia falar Inglaterra, mas já ia falar errado. O país de Gales tem uma tradição meio própria, assim. E aí o padre Morgan, ele é dos oratorianos, e o Tolkien se muda para a casa do oratório. Interessante porque o Tolkien se muda exatamente para a mesma casa em que faleceu o cardeal Newman. O cardeal Newman, que é essa figura tão importante do meio intelectual britânico, cultural, ele falece no oratório de Birmingham, exatamente onde o Tolkien chegou a habitar, pouco tempo depois. Então, o Tolkien, até muito bonito isso, porque também os descendentes do Tolkien esculpiram a estátua do cardeal Newman ali na região. Então, é bem legal. A relação do Tolkien e cardeal Newman é um tema, às vezes, pouco explorado, mas que não deixa de ser fascinante. Assim, ele realmente teve contato, e esse movimento de Oxford, esse revival católico que o cardeal Newman trouxe culturalmente, tanto no sentido de movimento de educação clássica que o cardeal Newman ajudou a fomentar, como no sentido de aproximar a cultura anglicana, a cultura tradicional britânica do catolicismo, ambos o Tolkien foi influenciado por isso, né? Assim, pelo espírito oratoriano. E o padre Morgan, ele era muito da linha da educação clássica, então a mãe dele já tinha começado essa linha de dar uma educação mais clássica para ele, o padre Morgan continua.